A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 25 de julho. Ministério da Educação iniciará pagamento de 6,3 milhões de reais para custeio do Programa de Educação Tutorial. Proifes emite nota contra projeto de lei que autoriza devastação ambiental. Federação participa de reunião do Comitê Assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. 21º Encontro Nacional do Proifes Federação debaterá os desafios da aposentadoria e previdência no eixo 4. Departamento de Odontologia da UFRN recebe sequência de debates sobre minuta da carga horária docente. Cinti-RN avalia reunião com gestão municipal e reforça: mobilização é essencial. No 26º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor Thales Penha segue debatendo acerca da estrutura produtiva do Estado. Curso de Medicina da UFRN recebe nota máxima em avaliação do INEP. Hoje é comemorado o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, iniciará o pagamento do custeio do Programa de Educação Tutorial. Os recursos serão repassados via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o cartão pesquisador de cada participante do programa. Serão 6,3 milhões de reais creditados em cronograma que irá de 1º de agosto até 31 de dezembro. De acordo com o calendário definido pelo MEC, o período de homologação do custeio por parte do pró-reitor de cada instituição de ensino superior foi até o último domingo, 20 de julho. Agora está sendo feito o envio ao FNDE até 31 de julho para dar início aos pagamentos. O PET tem o objetivo de fomentar grupos de aprendizagem tutorial mediante a concessão de bolsas de iniciação científica a estudantes de graduação e de bolsas de tutoria a professores tutores de grupos do PET. É organizado a partir das formações em nível de graduação, mediante a constituição de grupos de estudantes de graduação e sob a orientação de um professor tutor, para a realização de atividades que possibilitem uma formação acadêmica ampla aos estudantes e que envolvam ensino, pesquisa e extensão. Jornal da Educação. Extra Classe. A aprovação pela Câmara dos Deputados na madrugada de quinta-feira, 17 de julho, do projeto de lei que flexibiliza as regras gerais de licenciamento ambiental, um substitutivo ao PL 2159/2021, com parecer favorável do relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, representa um grave retrocesso. Trata-se de um ataque direto ao meio ambiente e da legalização da submissão do patrimônio natural brasileiro a interesses meramente econômicos. O texto agora segue para a sanção presidencial. A proposta aprovada traz medidas extremamente preocupantes. Entre elas, a criação de novos tipos de licença, como a licença ambiental especial, que poderá ser concedida mesmo para empreendimentos com potencial significativo de degradação ambiental. Também está prevista a licença por adesão e compromisso, um modelo de licenciamento simplificado que dispensa estudos de impacto ambiental. Na prática, trata-se de uma autorização para que empreendedores atuem sem fiscalização prévia, uma licença para a raposa cuidar do galinheiro. A licença por adesão e compromisso poderá ser aplicada, por exemplo, a serviços e obras de duplicação de rodovias e a instalação de linhas de transmissão em faixas de domínio. Medidas assim fragilizam o controle ambiental e podem gerar impactos devastadores, especialmente sobre terras indígenas, com limitações explícitas à atuação da FUNAI.
Áreas quilombolas, bens culturais tombados e unidades de conservação também correm sérios riscos de degradação. Outro ponto alarmante é a previsão de renovação automática das licenças ambientais por igual período, mediante simples declaração online do empreendedor, associada ao enfraquecimento das exigências legais e da fiscalização. Essa medida institucionaliza a impunidade e favorece a continuidade da destruição ambiental. O que se aprovou não é avanço, tampouco modernização. É devastação institucionalizada. É um atentado contra o direito constitucional de todos os brasileiros a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Proifes Federação apela ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete esse projeto, não permita que o Brasil assista passivamente ao assassinato de seu patrimônio ambiental. E falando em meio ambiente, o diretor de políticas educacionais do Proifes Federação, Carlos Alberto Marques, está participando em Manaus do 8º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa. O evento reúne mais de 1.600 participantes de 10 países para compartilhar experiências e pesquisas, fortalecer redes de cooperação e articular políticas públicas e respostas conjuntas diante das crises ambientais, sociais e climáticas. Olá, pessoal do Jornal da Educação, da Rádio Universitária. Aqui é Carlos Alberto Marques Bebeto, presidente da APUSC Sindical Florianópolis e das Universidades Federais do Estado de Santa Catarina. Eu sou membro do Fórum Nacional da Educação e membro também do Comitê Assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Nós tivemos uma reunião dentro do 8º Congresso Internacional de Países e Comunidades de Língua Lusófona, em Manaus, agora no dia 21, está ainda acontecendo, até dia 26, um congresso que discutiu a educação ambiental nesses países, todas as iniciativas. É um processo de integração, como disse, é o 8º Congresso, e também principalmente porque envolve muita juventude desses países, né, iniciativas junto às comunidades, junto às escolas, a formação de professores, pesquisadores, há uma rede internacional de educação ambiental e, claro, obviamente não poderia faltar o problema das emergências climáticas e também da COP30. É uma experiência importante porque a formação de professores, a atuação dos professores, o papel da escola na crise climática envolve um público que, aqui no Brasil, está também filiado a sindicatos. E como aqui no Brasil também o Proifes é uma entidade sindical dos institutos federais e também das universidades que formam professores, a temática ambiental envolve o sindicalismo. Até porque o direito ao meio ambiente sustentável está escrito na nossa Constituição. Então essa temática, para o sindicalismo que se preocupa com problemas da sociedade e a formação da juventude, o futuro de uma nação, a formação de professores, etc., é um sindicalismo responsável, um sindicalismo que vai além dos problemas de salário, carreira e condições de trabalho, que, claro, é inerente aos trabalhadores da educação e os professores das universidades e institutos federais. Então, a temática ambiental é uma temática emergente e urgente. Eu, como representante do Proifes no Fórum Nacional de Educação, lembrando sempre que o Proifes, no âmbito dos institutos federais, mas em particular das universidades, é a única representação sindical no Fórum Nacional, então eu tenho colaborado com essa temática e fui convidado a essa reunião do Comitê Assessor. Então, é uma satisfação passar essas informações. Nós encontramos lá dirigentes, repito, professores, estudantes, pesquisadores, representantes de entidades não governamentais. Estiveram lá ministros de Estado que se ocupam da questão do ambiente, como a nossa querida Marina Silva, e dos 10 países e comunidades lusófonos, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Brasil, Timor-Leste, Portugal e a Galícia, debateram essa temática
e tiraram uma série de conclusões. Lá tiveram também exposição de pôsteres, oficinas, né? Então foi um momento muito singular, um momento muito importante, que reverbera, por exemplo, no nosso encontro nacional do PROIFES aqui em Florianópolis, que ocorrerá no final do mês. Claro que a nota triste é a preocupação com a crise climática e toda a degradação ambiental que vem ocorrendo nos diversos países, com problemas da água, da poluição do solo, uma agricultura cada vez mais que usa produtos químicos e com o negacionismo da ciência e com políticas de degradação do ambiente, como foi aqui o PL da devastação das nossas florestas. Então essa é a nota triste, mas ao mesmo tempo sou bastante esperançoso com a reação da sociedade para enfrentamento desses problemas. Aposentadoria e Previdência, os desafios da defesa dos direitos dos aposentados e um balanço da FUNPRESP, será o tema do eixo 4 do 21º Encontro Nacional do PROIFES Federação, que ocorrerá a partir do dia 30 de julho em Florianópolis. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes, a todas as ouvintes da Rádio Universitária FM de Natal, agradecer a oportunidade de, como diretora de Seguridade Social do PROIFES Federação, trazer informações sobre o eixo 4, né, que vai tratar dos desafios da aposentadoria e da previdência, né, no nosso encontro. Meu nome é Raquel Neri, eu sou presidente da PUB Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior aqui da Bahia, e vou fazer alguns comentários sobre o nosso eixo, né, que vai reunir e debater e aprovar proposições relacionadas a esse campo da Seguridade Social e da aposentadoria, considerando, né, os interesses, os desafios, as características do corpo docente, das carreiras de magistério superior e EBTT. O primeiro destaque que faço é a intensificação da mobilização pelo apensamento da PEC 555/2006, a PEC 06/2024, que visa a extinção progressiva, paulatina, da contribuição dos inativos à Previdência, que é uma discussão que já vem sendo feita há anos, é uma injustiça, a gente considera dessa maneira, que aquela pessoa que se aposentou, ela contribuiu a vida inteira. Essa medida foi instituída no ano de 2003 e há, então, essa movimentação em torno desse projeto de emenda constitucional que visa a superação dessa medida. Outra coisa super importante que a gente está discutindo, que a gente vai levar para o nosso encontro, é o fortalecimento da articulação do PROIFES com o MOSAP, com a ANAPAR, que são entidades ligadas ao campo da aposentadoria, da previdência, que têm objetivos de articulação política, né, de organização da luta, de formação. Então, é muito importante que a gente aprofunde essa articulação da nossa federação com essas entidades, numa relação que já é antiga, né, mas que vai ganhando novos contornos à medida que o tempo vai passando e a gente vai aperfeiçoando essa relação. E também o acompanhamento da FUNPRESP. A FUNPRESP, que é o Fundo de Aposentadoria, um fundo de aposentadoria complementar ou suplementar da nossa carreira. É um fundo que é resultado de uma luta também, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, considerando a fragilidade das regras de aposentadoria que se instituíram a partir de 2003 também. Então, é do interesse do PROIFES acompanhar o FUNPRESP, analisar dados importantes sobre as características do nosso corpo docente em relação à aposentadoria, e o FUNPRESP ele tem um papel super importante nesse processo, e nós temos o objetivo, queremos fortalecer esse fundo, que ele seja bem gerido, que ele seja acompanhado por nós de perto, né? Então é super importante que a gente acompanhe através de ações conjuntas nos processos eleitorais, o processo decisório relacionado ao fundo. E também a gente precisa, nesse encontro, pensar em ações de educação continuada, tanto visando uma formação, um letramento previdenciário, como também para os docentes aposentados, com conteúdos e metodologias definidos, né, dentro do nosso GT, do GT de aposentados, visando aos interesses desse segmento, para que ele se sente fortalecido, acolhido, representado pelo movimento docente, nas suas bases, nos sindicatos federados e naquilo que a gente faz no PROIFES Federação. É isso, Edinaldo, eu agradeço a oportunidade
na boa expectativa de que a gente tenha um grande encontro e com certeza nós faremos isso. Um abraço. A sequência de debates sobre a minuta de resolução que dispõe sobre regimes de trabalho, atividades docentes e distribuição de carga horária dos professores e professoras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da UFRN encerrou na última segunda-feira, dia 21 de julho. O último encontro aconteceu no Departamento de Odontologia e um dos membros da comissão que realizou as reuniões e diretor do Adurne Sindicato, Dárlio Inácio, avalia como foram todos os encontros. Ao longo dos últimos meses, nós do Adurne Sindicato trabalhamos bastante em reuniões sobre a resolução que está em construção, que dispõe sobre regime de trabalho, atividades docentes e distribuição de carga horária de professor do Magistério Superior e do Magistério de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da nossa universidade. Ao longo desse período, nós realizamos várias reuniões ampliadas nos campi do interior e também aqui em Natal, no CCET, no CCSA e também no DOD, no Departamento de Odontologia. Finalizamos ontem, na nossa assembleia, no nosso sindicato, com uma síntese desse trabalho realizado com a participação de vários professores e professoras. Nessa síntese, nós levantamos 8 pontos principais discutidos na resolução em diferentes artigos. Eu posso citar aqui, nas nossas considerações finais, que um dos artigos muito polêmicos foi o artigo 24, que trata sobre carga horária mínima de 20 horas aulas para docentes sem outras atividades. Esse debate aconteceu e nós sistematizamos várias propostas e o passo seguinte é um trabalho junto ao nosso jurídico para organizar melhor esse texto de forma jurídica e entregar para a gestão da universidade fazer seus devidos encaminhamentos. Gostaria de enfatizar também que o Adurne Sindicato vai lutar para que os anseios e os desejos dos professores e professoras que colocaram as propostas, atualizaram, criticaram algumas, sugeriram outras, que essas considerações sejam de fato acatadas pela gestão. Nosso trabalho agora será esse de cobrar da gestão a incorporação dessas solicitações e dessas sugestões e propostas. Depois do intervalo, CINT-RN avalia reunião com gestão municipal e reforça: mobilização é essencial. No episódio 26 da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor Thales Penha segue debatendo acerca da estrutura produtiva do Estado. E ainda, curso de medicina da UFRN recebe nota máxima em avaliação do INEP. Hoje é comemorado o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Na última quarta-feira, 23 de julho, aconteceu uma audiência entre o CINT-RN, o secretário municipal de Educação, Aldo Fernandes, e o presidente da Natalprev, Tiago Medeiros, que terminou sem resoluções concretas.
Segundo a professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do SINT-RN, o encontro realizado na sede do Instituto de Previdência de Natal frustrou a expectativa de avanços nas principais demandas dos educadores da rede municipal. Infelizmente, mais uma vez, os pontos foram debatidos, adiados e, de concreto, a gente só teve mesmo a mesa permanente de negociação que será instalada através de um decreto do prefeito de Natal, e a promessa é que ocorra na segunda quinzena do mês de agosto. O mais, a nossa expectativa pela reposição do retroativo de janeiro e fevereiro, a resposta, ela foi uma resposta que não convence ninguém, porque dizer que não tem dinheiro para fazer uma reposição de 2 meses da não aplicação dos 6,27 é dizer que o município está quebrado, e nós sabemos que não está quebrado. Então é uma forma de jogar para frente essas coisas. A situação das escolas, por exemplo, o ROM, que não foi repassado em 2024, que vem possibilitando o trabalho tanto da equipe gestora quanto dos profissionais, tem uma promessa de atualizar 24, mas não tem uma data precisa. Então, quando a gente vem para uma audiência dessas, a gente espera que o gestor conheça pelo menos a pauta, né? Nós tivemos que passar a nossa pauta para que o gestor pudesse seguir apresentando as suas justificativas a despeito daquilo que a gente tem afirmado de não concordar com essas justificativas. Então, diante de tudo isso, o que resta a nós é a mobilização, é o empenho da categoria na defesa da educação, na defesa dos nossos interesses e na defesa do nosso estudante, que é filho da classe trabalhadora. Então, essa organização nossa movimentação é que vai definir o perfil do município ter ou não ter condições de atender a nossa demanda. Jornal da Educação. Extra Classe. E no 26º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos continuar debatendo com o professor Thales Penha acerca da estrutura produtiva do Estado. Vamos ouvir. Vamos continuar debatendo um pouco sobre a estrutura produtiva do Rio Grande do Norte. No episódio passado, discutimos sobre um pouco dos gargalos e desafios agropecuária norte-rio-grandense. Hoje eu queria falar um pouco sobre a indústria do estado potiguar. Ao falar da indústria, a gente precisa entender a sua estrutura, do ponto de vista que ela se consolida num regime baseado em incentivos fiscais que é herdado desde o início do século XX, quando o Rio Grande do Norte era um grande produtor de algodão, e aqui se criou uma série de incentivos fiscais para a instalação de indústrias têxteis, e isso foi ainda mais exacerbado durante o período da ditadura militar. Então, boa parte da estrutura produtiva industrial do Rio Grande do Norte nunca se consolidou com base em vantagens competitivas sólidas, como mão de obra, logística, capacidade de investimento, tecnologia, e sim baseada em incentivos fiscais, o que é uma base muito estável e vulnerável. Na medida em que, em ciclos econômicos em que o Estado perde capacidade de financiamento, de sustentar esses incentivos fiscais, acaba que essa indústria acaba se deslocando. Ou mesmo quando outras fontes de crescimento em outros locais, infraestrutura, logística, mão de obra, passam a ter mais impacto do que a questão tributária, essas indústrias também se deslocam. E é o que a gente tem visto desde o final dos anos 80, com os estados e o Estado brasileiro passando a ter menos recursos para incentivos fiscais. Nos anos 80 houve um desmantelamento do Parque Industrial do Rio Grande do Norte. Apenas o setor petróleo, que aí tem uma vantagem competitiva física muito forte, que é o fato do petróleo estar localizado aqui, então não tem como se mudar, se apresentou taxa de crescimento importante. E atualmente as energias renováveis. Essa estrutura perdura até hoje. Boa parte da indústria do Rio Grande do Norte ela se consolida em indústrias locais no setor de alimentos, produção de alimentos, e outras muito alicerçadas em incentivos fiscais muito fortes, que outra vez reforçam uma base muito vulnerável. Ou seja, a dinâmica industrial do Rio Grande do Norte ela não gera efeitos virtuosos e sempre dependem da virtuosidade do crescimento do país e do estado do Rio Grande do Norte, pois sua base de competição elas não são sólidas. Diante disso, o desafio do Rio Grande do Norte é entender
entender quais eram as cadeias e quais são os fatores limitantes que levam ao setor industrial a ter uma estrutura ou setores industriais consolidados no Estado a partir de determinados aspectos importantes para o seu processo produtivo: tecnologia, mão de obra, infraestrutura. Ficamos por aqui e até a próxima. O curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Natal, recebeu o conceito máximo na avaliação in loco, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Durante a visita, foram avaliados aspectos relacionados à organização didático-pedagógica, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. O diretor do Centro de Ciências da Saúde, professor Antônio de Lisboa Costa, atribui o excelente resultado recebido a todos os que fazem o curso de Medicina Natal. O Centro de Ciências da Saúde sente-se bastante feliz por esse resultado tão importante para a formação de profissionais médicos para o Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo. Devo dizer para vocês que é preciso que a gente faça alguns agradecimentos, né? Quero agradecer ao professor André Gustavo Pires de Souza, o coordenador do curso de Medicina, ao vice-coordenador, professor Francisco Ignataro, agradecer o núcleo docente estruturante do curso de Medicina, o colegiado do curso, aos departamentos do curso de Medicina, os servidores técnicos administrativos, os professores do curso de Medicina, todos os professores pertencentes ao curso e aos estudantes, né, que são parte fundamental dessa avaliação e que participaram ativamente da avaliação que eu estou falando. Então, meus amigos, é importante também destacar o envolvimento da COPAV, comissão aqui da UFRN, que deu todo apoio, Prograde, CPA, comissão própria de avaliação. É um trabalho coletivo, né, conjunto, é uma construção coletiva que não vem de hoje, que não vem do último mês. É uma construção de alguns anos para que a gente possa não só ter o resultado que tivemos, mas manter esse resultado. Esse é um exemplo positivo que contamina no bom sentido, né? Aumenta a autoestima e faz com que o Centro de Ciências da Saúde possa ter todos os cursos nessa condição. E eu gostaria também, de aproveitando, né, que recentemente nós tivemos também um resultado muito expressivo. Todos os nossos cursos, né, que fizeram o ENAD foram nota 5, também nota máxima. Então, são resultados, são indicadores importantes, né, do Centro de Ciências da Saúde, no sentido da formação de profissionais qualificados, né, para a assistência, para a pesquisa, para a extensão. Tudo isso vem fortemente contribuir para essa formação qualificada que a gente tanto defende, que a gente tanto luta por ela, e dizer que o nosso empenho é nesse sentido. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre isso, né, e dizer a todos vocês que o Centro de Ciências da Saúde, juntamente eu como diretor e o professor Breno Cabral, vice-diretor do CCS, estamos empenhados em apoiar os nossos cursos, os nossos departamentos, a pós-graduação, no sentido de que essa avaliação seja sempre positiva. Um grande abraço e colocamos-nos à disposição. Agenda da Educação. Hoje, 25 de julho, é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Para a professora Vilma Vitor, diretora do Adurne Sindicato, a data é um reconhecimento e valorização da luta histórica das mulheres negras contra o racismo, o sexismo e as desigualdades sociais. Esta celebração ocorre para homenagear as mulheres negras latino-americanas e caribenhas, dar visibilidades à luta contra o racismo, o preconceito e o machismo sofrido pelas mulheres, principalmente as negras, de todo o planeta. Nesse dia, também se chama a atenção para que as políticas públicas possam ir na direção de erradicar o racismo e a discriminação sofrida pelas mulheres negras em todo o planeta. No Brasil, foi instituído
através da Lei 12.987 de 2014, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem a Teresa de Benguela, líder do Quilombo Quariterê e símbolo da resistência negra brasileira, e para homenagear as mulheres negras brasileiras, chamando a atenção para sua importância na história do país, tanto no passado quanto no presente. Então, nessa data são realizadas várias manifestações em praticamente todos os estados brasileiros para homenagear as mulheres negras. Respeito, todo mundo gosta. Então, vamos respeitar e valorizar a história das mulheres negras do Brasil. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.